Bone, jam ni estas en la naŭa leciono nun. Vi bezonas revizii la tuton. Mi memoras vin, ke vi bezonas fakte revidi la tutan kurson kiun vi faris ĝis nun. Aŭ la naŭa leciono nun. Kiel vi povas vidi, ni jam vidis multajn sufiksojn kaj prefiksojn en Esperanto. Mi parolos iomete pli en Esperanto, por ke vi kutimiĝu al la celo de nia lingvo, kiu estas paroli, komunikiĝi. Hodiaŭ ni vidos la sufiksojn ekzemple, unidade do todo. Salo. Estas salo, sal. Salero estas grão de sal. Estas ero de salo. Mono, dinheiro. Monero, ero de mono. Moeda. E assim o sufixo ele pode ser usado para várias outras coisas. Por exemplo, sablo é areia. Sablero é grão de areia. E assim por diante. Estre significa chefe, chefia de alguma coisa. Urbo, urbestro, o chefe da cidade, né? O prefeito. Shipo, shipestro, o capitão do navio, comandante. Et é o nosso diminutivo. Vocês aprenderam o eg, que é o aumentativo. Agora tem o et, né? Pupo é boneco. Pupeto é bonequinho. Pupego é bonecão. Ride é rir. Ridete é sorrir. Rideg, dar gargalhada. Id. O cato e o catido, filhote de gato, por exemplo, né? Muito cuidado que o ido não é diminutivo. O ido significa filhote ou filho de. Por exemplo, regio, regido é descendente do rei. Não necessariamente príncipe. Pode ser o princo, né? O princo é príncipe, mas regido é filhote de ou descendente de. Pode pegar, por exemplo, outro nome qualquer, tem um nome próprio, Petro, é o Pedro. Petrido é o filhote do Pedro. Pode ser até um quadro que ele tenha como um filho dele. Normalmente é o filho, né? O ig e o id, vamos ver, é uma frequência muito grande. Esses dois sufixos em Esperanto. Por exemplo, o ig é fazer alguma coisa se tornar a ideia da raiz. Por exemplo, pura. Purig é fazer com que alguma coisa seja pura. Morte é morrer. Mortig é fazer que alguém esteja morto. É matar. E o id é para tornar-se sem um agente externo específico. Por exemplo, rugia, vermelho. Rugid, ficar vermelho. Por exemplo, uma pessoa ficou vermelha de vergonha. Ela mesma não quis agir sobre isso. Alguma coisa aconteceu que ela ficou vermelha. Então, she rugidis. Fare é fazer. Farid é tornar-se. Vir a ser. Mateno, por exemplo, é muito interessante esse exemplo, porque amanhã, matenid ou matenidio é o amanhecer, né? O momento em que o sol começa a subir. Il significa instrumento. Schlossi é trancar. Schlossilo é a chave. Musico é música. Musicilo é um instrumento musical. Esse vocês já viram, que é o feminino em Esperanto. Onclo é tio, onclino é tia. Coco é galo e coquino é gala. Galinha, desculpa. Ind significa que merece alguma coisa. Esse sufixo, às vezes, as pessoas confundem o ind com o enda com o eble, né? O ind é que merece e que é digno de. Por exemplo, admirinda, admirável. Laudinda, louvável. Miri, é ver, observar. Mirinda, digno de ser observado. Que traduz normalmente por maravilhoso.
ing, que contém parte do objeto expresso pelo radical. Fingro é dedo. Fingringo é dedal, é aquilo que coloca na ponta do dedo para colocar um botão, né? Para usar a agulha. Cigaredo, cigarro. Cigaredingo é a cigarreira, é a piteira, né? Ist é profissão, atividade costumeira. Type é datilografar, digitar. Typisto é o digitador, datilógrafo. Esperanto, esperantisto. Piano, pianisto. Rapporti, rapportisto. Não tinha o tio, que era o diminutivo para masculino, tem o nho, que é para feminino. Patrino, por exemplo, vira pânio em esperanto. Mamãezinha, né? Maria vira manio. Veja que o O é comum para nomes femininos. Não é sempre A. Obl é múltiplo de, multiplicação. Por exemplo, du é 2. Du obla é o dobro de. Tri é 3. Trioblo é o triplo. E o on é exatamente o oposto, é a fração. Ele vem para o denominador, né? Inclusive, 2 vezes 3, du oble tri, né? Du oble tri estas ses. Esse é o vezes em Esperanto. No on é a divisão, mas normalmente a gente fala dividita de, né? Kvar dividita de du estas du. A fração especificamente a gente fala unu kvarono, um quarto, ou kvarono. Dec, decono, um décimo. Op é grupo, é conjunto. Por exemplo, dupla. 2, duopo. Ses, sesopo, o sexteto, a dupla. E o ul? O ul é interessante porque ele caracteriza o que está no radical, dando uma ideia, por exemplo, aqui, ó, sancta sanctulo. O santo e uma pessoa santa. La sanctulo é uma pessoa santa. O contra, não é contra, contra o ulo, eu juntei aquela preposição com esse sufixo. Veja que as preposições também eu posso utilizar com sufixos para formar novas palavras que viraram, aqui no caso virou um substantivo. Contra o ulo. Stulta significa idiota, estúpido. Stultulo, idiota, né? Richa, richulo. E assim por diante. Temos ainda o que é um sufixo indeterminado com sentido variado. Esse é um sufixo coringa, vamos dizer assim. Igual o nosso ye, lá, que era uma preposição coringa. Agora nós temos o que é um sufixo coringa. Mas hoje ele já está bem estabilizado em algumas palavras. Por exemplo, colo, columo, tem uma ideia com a raiz original. Plena, cheio, plenume, cumprir, executar, já são palavras bem tradicionais no Esperanto e normalmente usadas. E hoje o é relativamente pouco utilizado, exatamente porque as palavras já estão bem sedimentadas. Ui é o objeto que contém outros objetos, a árvore segundo o fruto, o país segundo o povo, né? Por exemplo, mono, monuio, pomo, pomuio, o cesto de maçãs ou a macieira. Franzo, franzuio. Deve-se dizer que, como está observado aqui embaixo, o pomuio hoje tem uma tendência a evoluir para pom questo e pom arbo. Por exemplo, pom arbo é árvore de frutas e pom questo é o cesto de maçãs. A árvore de maçã ela já vira com a palavra arbo. E o uio, que antigamente era utilizado para formar país, hoje já são palavras mais bem estabelecidas, como Germanio, que é a Alemanha, não mais Germanuio, Ruslando, não mais a Rússia, existe Rossio também. Bom, além disso, devemos dizer que a ordem, agora na nona parte, né, os exercícios não deixem de fazer, por favor. Sur la sofocidas ilin. A ordem das palavras em Esperanto, devido à presença do
acusativo em Esperanto, do objeto direto marcado, que é o acusativo, elas podem tomar posições diversas. Aí vai de acordo com o estilo. O normal é a frase direta, sujeito, verbo, complemento. Mas, por exemplo, pode-se dizer sur la sofocidas ilin. É uma coisa com estilo, isso aparece em poesia, né? Sur la sofo ilicidas. Chassas caton lahundo. Totalmente invertido, em português não faria sentido nenhum, né? Se a gente invertesse dessa ordem. Chassas lahundo. Caton. Caton chassas lahundo. A única possibilidade de se entender em português seria lahundo chassas la caton. E assim por diante. Não pode se inverter, mas Esperanto nós temos mais liberdade para isso, né? Nemi faristion. Isso dá muita ênfase às coisas. La verdan coloron me preferas. Para enfatizar um elemento de uma frase, a gente usa o ja. Por exemplo, ja me volis ilin. Né? Eu de fato chamei eles, me vox ilin. En la mondo existas ja Dio. Quer dizer, no mundo, Deus existe realmente. Morte iam viadevas. Um dia você vai ter que morrer. Chu ili ja venos. Eles de fato virão? Chu estes yashi que o cantis? Era de fato ela quem cantou? Então é para reafirmar. Muito utilizado no Esperanto falado. Nós temos também o elemento que deve ser no início da oração, né? Por exemplo, kion vi volas? O que você quer? Kio estas Ana? Né? E também a posição desse elemento que ele pode estar em outras posições da oração também. Isso são elementos que você já deve ter percebido ao longo do curso a possibilidade de utilização desses correlativos nas diversas posições, como minescias kiuin fructoin electi, quer dizer, quais frutos eleger. Na verdade, o sujeito ele não existe aqui nessa posição, porque eleger está no infinitivo, mas de qualquer forma, kiuin fructoin é o objeto direto. Outra posição, esse stias também é muito interessante. Mi ancora honestias kiam livenos, né? Quando eles voltarão. Kiam revenos via filo. Quando regressará o meu filho. Então, essas posições do que vocês vão exercitar bastante nos exercícios. Mas não deixem de perguntar essas dúvidas para os seus professores, para os seus tutores. Você está chegando no final do seu curso CAPE. Faltam apenas mais 3 lições e a provinha final para você ter todo o conhecimento básico do Esperanto. Portanto, revise sempre para firmar bem o conceito que você está aprendendo do Esperanto. Obrigado, diz revido, kaj ĝis la proksima leciono.